E aí, galera do sexto ano, eu sou o professor Marciano Lima, professor de História, tá? Não sou Márcio, muitos de vocês pensam que eu sou parecido com o Márcio, mas eu não sou o Márcio, sou o irmão do Márcio, tá certo? E hoje a nossa história, a nossa aula, será o tempo histórico. Nós sabemos que o tempo é importante para a vida do ser humano, porque o tempo ele ajuda a organizar de uma maneira mais prática e fácil o nosso dia a dia. E o que seria o tempo histórico? O tempo histórico, ele se baseia no tempo cronológico. Para vocês entenderem o tempo histórico, vocês têm que entender o tempo cronológico. De uma forma bem fácil para vocês entenderem o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele tempo que segue etapas. Por exemplo, início, meio e fim. Geralmente, quando contam uma história para vocês, começam pelo início, né? Ninguém vai contar a história do final, acabou. Não. Sempre é pelo início, meio e fim. E o tempo cronológico ele estuda isso. As transformações dentro desse período, do início, do meio e do fim. E o tempo histórico estuda as transformações e as mudanças ocorridas em determinado período. Por exemplo, um exemplo fácil. O ser humano antes só comia carne crua. É um exemplo, viu, gente? Só comia carne crua. Daí, a partir de um determinado período, ele vai comer carne assada, porque ele subiu o fogo. Pronto. Aí temos um período. Esse período é um período histórico. Vocês estão entendendo, né? Que é quando há uma transformação. O ser humano era de um jeito e agora ele vai ser de outro jeito. Então aqui temos o início de um tempo, de um período histórico, e temos o fim do período histórico, entendeu? Então, o tempo histórico ele estuda as transformações e as mudanças de características do ser humano. O tempo histórico é isso. E essa percepção ela foi promovida pelos povos europeus, pelos historiadores europeus. Não pense que essa questão do tempo histórico ela foi feita, por exemplo, por um asiático. Não foi. Por europeu, tá certo? Embolhar aqui a língua, mas pelo europeu. E o europeu, o historiador europeu, dividiu o tempo histórico em 5 etapas: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Para ficar mais fácil de entender, vai ser assim: na pré-história aconteceu algo, na Idade Antiga aconteceu algo, na Idade Média aconteceu algo, na Idade Moderna aconteceu algo e na Idade Contemporânea aconteceu algo. Ou seja, o tempo histórico dividiu em 5 etapas, em 5 períodos, para ficar mais fácil o entendimento dos estudantes, mais fácil o entendimento de vocês, estudantes, alunos. E meu também, que sou professor, que eu também tenho que estudar, né? Uma vez aluno, sempre aluno, lembrem disso. E acontece da seguinte maneira: na pré-história, que é um termo, abrindo um parênteses, é um termo preconceituoso, porque, segundo os historiadores europeus, a história ela tem início só quando o ser humano desenvolveu a escrita. Mas o que é que vai acontecer na pré-história? Na pré-história acontece que o homem ele domina o fogo, o homem ele aprende a se organizar em grupo, o homem ele aprende as práticas da agricultura, ou seja, de plantar, das plantações, da questão do sedentarismo. Acho que vocês já viram isso. Sedentário é aquele que está parado num lugar só, fica parado num lugar só, na única região. Nômade é aquele que fica andando de um lado para o outro, tá certo? Então, na pré-história acontece tudo isso. E segundo os europeus, os historiadores europeus, é considerado pré-história porque o ser humano não sabia escrever e porque ele não tinha um governo, um estado. Ou seja, não tinha, como por exemplo, nós temos uma forma de governo que é a república, por exemplo. Não existia nada. Aí, segundo eles, não poderia ser considerado história isso, porque ele não tinha uma organização governamental e nem tinha também uma escrita. Que, na minha opinião, e eu acho também que na opinião de vocês, é um termo preconceituoso, porque
vamos desconsiderar todas essas transformações importantes. Imagina aí se essa galera não ter aprendido a dominar o fogo, por exemplo. Estaríamos comendo carne crua até hoje. Isso é brincadeira. Mas são transformações importantes e devem ser consideradas. Importantes também devem ser consideradas história. Não há pré-história. Pré-história, pré-antes. História, então é o antes da história, ou seja, o que vem depois, o que vem antes da história não é considerado história. Então isso é um preconceito. Então, na pré-história, é dividido em 3 períodos: o período paleolítico, o período neolítico e o período da Idade dos Metais. No período neolítico, o ser humano ele vai aprender a prática da agricultura. Na Idade dos Metais, o ser humano vai aprender a manusear os metais. Tá certo? O ser humano vai aprender como fazer os metais. Por exemplo, o bronze para algumas ferramentas, até espada mesmo. Espadas, armas, escudos, que vem na pré-história, segundo os historiadores europeus, não pode ser considerado história, mas sabemos diversas invenções importantes para o desenvolvimento do ser humano. Então, o tempo histórico ele estuda essas rupturas, essas mudanças. O que vai acontecer na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, são as mudanças, as rupturas de comportamentos humanos. Por exemplo, na Idade Antiga, vamos ter uma organização social, política e econômica, que era, por exemplo, o Império Romano. Vocês vão estudar isso amarradiano. Na Idade Média já vai ter outro povo, que são os romanos do Oriente. Vocês vão entender isso também, para ficar mais fácil. E depois já vai ter uma nova forma na Idade Média, vai ter uma nova forma de organização, da política, da economia, que vai ser o feudalismo. Aí na Idade Moderna já vai ser outra forma de governar, vai ser as monarquias, entendeu? Então são as transformações ocorridas de um tempo para o outro. Isso é chamado de tempo histórico. Ficou fácil isso, né? Quando há uma transformação, há uma mudança nas características do ser humano, nos comportamentos do ser humano, na forma dele se autogovernar, governar os outros povos também, invadir outros povos, explorar outros povos. Isso é chamado de tempo histórico, porque é uma ruptura nas culturas, nos costumes e nas principais características. Entendeu? Então tá fácil essa parte aí. A aula de hoje é só isso, é só o que é o tempo histórico, para ficar bem fácil para vocês. E de acordo assim também com o passar do tempo, há rupturas, ou seja, a quebra de algumas coisas e a permanência. Isso é chamado de tradição. Que permanece é chamado de tradição. Por exemplo, desde a antiguidade, desde a Idade Antiga, ou até mesmo da pré-história, um exemplo, as famílias. O homem era responsável por ir para a caça, por ir de alguma forma buscar uma maneira de sobreviver para a família, enquanto a mulher ficava em casa, cuidando da casa e dos filhos. Se você for estudar a história, você vai ver que isso permanece até o dia de hoje, infelizmente. Mas vai ter algumas rupturas nessa tradição. É uma tradição machista, preconceituosa, que infelizmente ainda existe. E muitas pessoas ainda têm esse pensamento, que o homem é quem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa lavando roupa, cuidando dos meninos. Então isso é errado. Isso é errado. Isso é uma tradição antiga dos ocidentais e orientais também, né? Infelizmente no mundo todo, que permanece até o dia de hoje. E essa tradição ela foi quebrada em algum tempo, em algum determinado período, porque a mulher ela vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir também manter as famílias, a mulher também vai conseguir trazer o sustento para dentro de casa. Isso é uma ruptura nas tradições. Então vocês estão entendendo, né? Dentro do período, do tempo histórico, há transformações, há rupturas, há quebra de valores culturais, costumes, tudo isso dentro do período histórico, tempo histórico. Para você entender
Para você entender a história, você tem que entender o tempo histórico, para que ele serve e para que ter que estudar a história com o tempo histórico. É para isso, para entender essas relações, essas transformações das relações humanas e das relações humanas, culturais e sociais dentro do tempo histórico. Não entendi foi nada, mas tudo bem. Então, gostou da nossa aula? Gostou da nossa aula de hoje? Então, se você gostou, que ótimo, porque teremos mais aulas dando continuidade ao nosso capítulo, tá certo? Um abraço e saibam que é só uma tempestade e isso vai passar, tá certo? Logo, logo estaremos juntos. Um abraço e até mais.